Amém. Se você está com a tua Bíblia, tem um celular, né? Se você tem a Bíblia de papel, o celular, e a gente também tem aqui no telão. Eu vou ler 2 textos e a gente vai aprender um pouquinho sobre esses 2 textos, tá? Então eu vou ler esse primeiro, que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Para você que não sabe, Samuel, o que é o Evangelho de Lucas? São 4 evangelhos no Novo Testamento que falam sobre os passos de Jesus quando ele estava aqui na terra. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Lucas é o 3º evangelho e a gente vai ler agora. Lucas 19, de 29 a 44, diz o seguinte: E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante. Ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que os estão desprendendo, responda assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, diziam: Bendito ao Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento especial que o Senhor usa a minha vida, Pai Santo. Não sou nada sem Ti, Pai. Eu preciso que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, fale através da minha vida, Pai. E que nessa noite, Pai, haja um mover sobrenatural neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto é um texto conhecido por muitos. Talvez outras pessoas nunca tenham ouvido falar sobre esse texto. Aqui começa uma cronologia dos últimos passos de Jesus na terra. Então, Jesus agora faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. E ali, depois disso, nós teremos alguns acontecimentos. Inclusive, um dos acontecimentos nós celebramos aqui há poucos minutos atrás, que foi a ceia de Jesus com os seus discípulos, onde ele anunciou que Judas iria traí-lo, né? E depois dali, ele é preso, ele é crucificado, ele é morto, e enfim, depois ele ressuscita. Mas vamos nos ater um pouquinho sobre essa entrada de Jesus. Jesus, ele decide naquele momento que ele deveria entrar em Jerusalém. E algo que me chama muita atenção quando eu leio a Bíblia, e às vezes nas minhas orações eu fico imaginando, às vezes na minha oração, não sei se você faz isso, eu começo a criar certos roteiros na minha cabeça de como que seria Deus no céu olhando para a gente, e como que Ele age conosco. E aí me vem na cabeça algo engraçado, vem como que um tabuleiro de xadrez, né? E ali Deus, ele começa a mover as peças. Eu não sou um cara que sabe sobre xadrez. O máximo que eu sei sobre xadrez foi uma série que eu assisti no Netflix, O Gambito da Rainha. E ali, é muito legal, mas não adianta que eu não vou saber jogar um jogo de xadrez. Mas eu sei que existe ali, as peças, elas começam a avançar sobre os espaços das outras peças. Enfim, me perdoem se alguém aí que joga muito xadrez, se eu estiver falando alguma besteira, mas, enfim,
as peças elas são movidas ali naquele tabuleiro. E eu gosto de pensar que Deus é um grande articulador da história, o maior articulador da história, o maior roteirista da história, o maior produtor da história. Então ele, desde o início do mundo, ele vai e ele escreve aquele roteiro, e o interessante é pensar que, imagina o tamanho daquele roteiro, porque as coisas estão acontecendo e ainda tem coisa para acontecer. E quando eu falo sobre um Deus que articula, eu penso num Deus que Ele está apegado a todos os detalhes, a todas as situações. Tal pessoa encontra com tal pessoa, e aquela pessoa, ela articula um encontro com outra pessoa. O pastor Gui pregou algum tempo atrás aqui sobre a rainha Esther, e ali, aquele livro, a história da rainha Esther é uma história onde eu falo, Deus ali, para mim, o ápice da articulação de Deus é ali, onde Ele move as coisas, onde Ele coloca uma mulher ali dentro de um palácio, para que lá na frente ela pudesse ser boca, assim como Moisés, por exemplo, que o pastor Gui também está numa série de pregações. Moisés, ele foi de um bebezinho ali no rio, ele vai para o palácio, e do palácio ele se torna, ele foge, depois volta para o palácio, mas ele estava ali no meio de onde ele voltaria para levar o povo, para ter o embate com o faraó. Enfim, Deus é um articulador, e Ele é um articulador não só na Bíblia, é nas nossas vidas. Quando Jesus ele fala, e parece, às vezes a gente fica pensando sobre por que, na verdade, Jesus manda. Não era mais fácil ele chegar lá e falar assim, pega o jumento lá e traz para cá. Mas não, ele fala, vocês vão a tal lugar, vocês vão encontrar ele, um jumentinho, ele está preso, vocês vão pegar, e se alguém perguntar, fala que eu preciso dele, e tragam ele para mim. E aí é interessante que os homens, eles falam o seguinte, que eles foram e encontraram exatamente como Jesus havia falado. Entenda uma coisa, as palavras que saem de Jesus, e os mandamentos e as ordens que saem de Jesus para as nossas vidas, elas têm um poder absurdo. Porque Jesus é poderoso, porque Deus é poderoso. Então, se Deus te deu uma palavra, se Deus colocou algo no teu coração, saiba que aquilo vai acontecer, porque foi Jesus que falou, foi Deus que falou. E Ele orienta aqueles homens, e aqueles homens, eles trazem aquele jumentinho para Jesus. E interessante pensar que quando eu falo sobre essa articulação de Deus, esse fato, essa ação de trazer esse jumentinho, anos atrás, já tinha sido decretado, já tinha sido colocado, já tinha sido falado. Por quem? Existiam profetas no Velho Testamento. Talvez você não saiba disso. Os profetas eram homens levantados por Deus para falar ao povo, para ser a porta-voz de Deus ao povo. E existia um dos profetas que se chamava Zacarias, e no capítulo 9, versículo 9, ele fala o seguinte: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um quê? Montado em um quê? Um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Deus, Ele nunca teve um plano B, sempre o plano original, sempre o plano de Deus, o plano A foi aquele que se perpetuou, que se concretizou e ainda vai se concretizar. É por isso que quando a gente fala sobre os atributos de Deus, a gente fala sobre um Deus que é imutável. Nós falamos sobre um Deus poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipotente e um Deus imutável. Ele não muda. Ele não muda. Então imagina que você, nós às vezes não temos a capacidade estamos chegando no final do ano e nós não temos a capacidade a gente sempre faz as metas do nosso próximo ano, 2025, e às vezes a gente não tem a capacidade de cumprir 6 meses daquilo que a gente planejou. Imagina Deus criando o mundo e escrevendo tudo e cumprindo tudo
e vai cumprir tudo até o final. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que quer falar com você nessa noite. E esse Deus que quer ter um relacionamento com você nessa noite, porque dentro do roteiro dele, todos nós estamos. Agora, algo que me chama a atenção, está entre os versículos 35 e 36. Então, trouxeram o jumentinho até Jesus, e pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam suas capas no caminho. A capa era algo importante naquela época. A capa, ela era protetora. A capa, por muitas vezes, ela podia ser um símbolo de autoridade. Ou seja, a capa, ela tinha um simbolismo importante naquela época. E é interessante pensar que aquelas pessoas, quando viam Jesus entrando num jumentinho, aquelas pessoas, elas começam a jogar as suas capas no chão. Mas antes disso, a Bíblia fala no versículo 35 que, pondo suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Ou seja, Jesus estava por cima daquelas capas. E além de estar por cima daquelas capas, entrando num jumentinho humilde para cumprir a profecia em Zacarias, as pessoas que o recebiam, elas jogavam suas outras capas, as outras capas dessas pessoas também no chão. O que nós podemos tirar disso para as nossas vidas, para essa noite? Nós muitas vezes estamos nos protegendo de capas na nossa vida, onde a nossa capa pode ser o nosso ego, a nossa autossuficiência, ou talvez a capa pode ser uma fraqueza que você tem na tua vida, mas que você não quer demonstrar para as pessoas. Sabe, essa capa é algo que você acha que pode até te proteger, é algo que pode até te dar um certo poder, mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que não existe um poder maior do que o poder do Senhor. Você pode fazer os seus planos, você pode pensar, você pode fazer as suas metas, você pode fazer o roteiro da tua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus que vai determinar as coisas. Deus é que determina as coisas. E só podemos ter um encontro, só podemos realmente declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas quando nós nos despimos dessas capas. Sabe, a Bíblia fala, muitas vezes quando você lê, fala assim, fulano de tal se despiu, ou fulano de tal ficou nu. Na verdade, assim, não era nem a questão, ele não ficava nu como, enfim, sem roupa nenhuma. É que a vestimenta para eles era algo muito importante, principalmente para as mulheres. Então, às vezes, só o fato de ter tirado a capa parecia ou tinha a conotação que aquela pessoa tinha se despido. E a partir do momento que aquelas pessoas jogam as capas, elas começam a declarar que Jesus, era uma reverência àquele Jesus. Nessa noite, o meu convite para você é que você jogue as capas que te atrapalham de estar mais perto de Deus. Sabe, aquele algo que você traz na tua vida e que você acha que é tão importante para você, é mais importante para você do que o Deus na tua vida. Nós cantamos sobre uma música que fala sobre as prioridades, aquilo que nós temos como a boa parte das nossas vidas. E quando aquelas pessoas elas jogam as capas e elas se despem daquilo, elas estão falando assim, eu estou tirando de mim e estou deixando para que o Rei entre dentro de mim. Talvez você nessa noite precise que Jesus entre na tua vida. Talvez você precise que Jesus, Ele habite dentro de você. Tempo atrás eu preguei sobre isso, estar à mesa, sentar à mesa. Talvez você precise nessa noite, sentar à mesa com Jesus. Interessante pensar, mas falando sobre essa capa, a importância dela.
No livro de Marcos 10, 46 a 52 fala o seguinte: foram de Jericó, e quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando o quê? Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. O que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vai, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Quando nós decidimos deixar de lado as nossas capas, existe um encontro genuíno com Deus, e Deus, e com Jesus, e aqui, como esse cego Bartimeu, Jesus, ele fala assim: a tua fé te salvou. Quando nós deixamos aquilo que nós achamos que são as nossas bases, aquilo que nós achamos que é a nossa rocha, aquilo que nós achamos que é a nossa fortaleza, aquilo que achamos que é aquilo que nos sustenta, nós entendemos que existe um Jesus que ele nos sustenta muito mais aquilo que nós achávamos, tudo aquilo que nós pensávamos que nos sustentava. E a fé que é gerada dentro de nós nos faz entender que esse Deus é um Deus que, mesmo eu não podendo vê-lo, Ele é um Deus que age sobre a minha vida. Então eu jogo diante dele as minhas capas e eu falo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Esse é Jesus que quer entrar na tua vida nessa noite. Esse é o Jesus que quer transformar a tua vida nessa noite. Agora, algo me chama a atenção, e existe lendo os outros evangelhos, algo me chama a atenção. Mateus, capítulo 21, de 7 a 11. Às vezes os evangelhos, quando você lê os evangelhos, muitos deles falam da mesma história. Então essa história você tem também em Mateus, você tem em João, e só que sempre de uma ótica diferente. E eu fui buscar em Mateus porque eu lembrava de algo e eu precisava saber onde que estava escrito isso. Está em Mateus, capítulo 21, de 7 a 11. Depois de toda a história, quero me ater aos versículos 7, do 7 até o 11, que fala o seguinte: trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus. Diga profeta. De Nazaré da Galileia. Esse termo profeta não está no livro de Lucas. No livro de Lucas a gente não vê esse termo profeta. Fala o seguinte: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Mateus, ele era judeu e ele escreveu para os judeus o evangelho. Lucas não era judeu. E Mateus, então, ele tinha a visão, ele trazia sobre a ótica dos judeus. E para os judeus, para aqueles que não tinham aceitado Jesus, que não tinham recebido Jesus em seu coração, Jesus, ele era apenas um profeta. Eles se recusavam a imaginar ou pensar que Jesus seria o Messias Salvador.
porque eles viviam sobre o jugo, embaixo da autoridade de Roma, ali. Então eles não tinham autonomia para muitas coisas. E a esperança do povo judeu é que viesse o Salvador, o Messias, e não seria sentado em um jumentinho como Jesus entrou, mas seria alguém que veria com espada, com exército, e acabaria com o domínio de Roma, e assim os judeus seriam livres. Mas Jesus, ele vem para quebrar paradigmas. Jesus, ele vem para mostrar de uma outra ótica as coisas. Jesus não vem como um super-herói, Jesus não vem como alguém que, ele vem com a espada, ele vem com o exército e ele vai e ele domina tudo. Não, Jesus, ele quer mostrar algo. Ele quer mostrar que, mesmo no Filho de Deus, o homem sem pecado, existe a humildade. Mesmo no Filho de Deus, ele se torna homem, para que nós pudéssemos aprender que, se não formos humildes diante de Deus, nada alcançaremos. Se as nossas soberbas, se acharmos que somos autossuficientes para as coisas, não poderemos ter a oportunidade de experimentar o mover de Deus nas nossas vidas. E quando eles falam sobre o profeta, isso é muito interessante, porque os judeus, eles desprezaram a visitação. Jesus, ele estava entrando, mas aqueles homens, eles falam, não, ele é só um profeta. Ele não é Jesus. Ele é um profeta, Jesus. Ele não é o Messias, ele não é o Salvador. Tanto que Jesus, quando ele é crucificado, e os romanos, eles colocam, ali está o rei dos judeus, eles se ofendem com aquilo. De um lado, os romanos, eles queriam provocar os judeus, e os judeus, eles se sentiram com raiva, porque para eles, aquele Jesus não era o rei da vida deles. Muitas vezes a gente carrega tanto entulho na nossa vida, muitas vezes a gente acha, na verdade, que sabemos tanto, quando na verdade, e muitas vezes a gente vem na igreja e a gente canta, a gente levanta as mãos, a gente fala sobre um rei, que na verdade, ele acaba não sendo um rei nas nossas vidas muitas vezes, ele é apenas um profeta. O profeta tinha a sua importância, mas o profeta não estava acima de Deus. Ele falava o que Deus permitia que ele falasse. A minha pergunta para você nessa noite é: Deus, esse Jesus, ele tem sido Jesus o rei, ou ele tem sido apenas um profeta? Parece uma pergunta tão óbvia isso para a gente. Não, Samuel, mas cara, eu sei desse Jesus, eu sei do que ele fez, eu acabei de tomar a Santa Ceia, eu sei da morte de Jesus na cruz por mim, eu sei do que ele fez por mim. Ok, isso muita gente aí fora sabe, isso até o diabo sabe. Agora, quantos de nós estamos dispostos a declarar que Jesus é realmente o rei das nossas vidas? Um rei é um rei que tem domínio é uma pessoa que tem domínio sobre todas as coisas. O quanto Deus tem sido rei na tua vida? O quanto aquelas pessoas, muitas pessoas cantavam e vibravam e pulavam, e a Bíblia fala que muitos foram pelos milagres que Jesus fez. Ele tinha tempos atrás, dias atrás, ressuscitado Lázaro, um amigo dele, uma pessoa que ele amava muito, e a Bíblia fala, se eu não me engano, acho que em Marcos, fala que aquelas pessoas, elas foram lá porque elas tinham visto o que Jesus tinha feito para Lázaro. Muitas vezes nós adoramos a Deus e declaramos que Ele é o nosso Rei, somente pelo que Ele faz nas nossas vidas, ou porque aquilo que nós vemos na vida de outras pessoas. Agora você está disposto a declarar, entregar e jogar as suas capas diante de um Rei que talvez não tenha feito da forma
que você esperava que ele fizesse? Eu não posso julgar as pessoas que estavam lá. Existem pessoas que falam que algumas pessoas, mas enfim, isso são teorias, obviamente, são achismos. As pessoas falam, né, que as mesmas pessoas que gritaram, bendito é o que vem em nome do Senhor, foram as mesmas pessoas que falaram lá na frente, crucificam. Não sei se é isso. Mas na verdade o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a nossa boca fala de algo que a gente acaba não vivendo no nosso dia a dia. É isso que o mundo pensa sobre Jesus lá fora, que muitas pessoas pensam sobre um Jesus lá fora. Elas acham que ele é um profeta, elas não acham que ele é o rei, porque o rei domina sobre tudo. As pessoas que estão debaixo de um reinado, elas são súditas ao rei. Quantos de nós somos súditos ao nosso rei? Quantos de nós deixamos que Jesus ele reine no nosso relacionamento, no nosso tempo, nas nossas finanças, nas áreas que a gente mais obscuras da nossa vida, áreas que a gente não quer que ninguém toque? Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei, rei ou profeta? Rei ou profeta? Não perca a oportunidade de se encontrar com o rei nessa noite. Não perca a oportunidade de entregar a sua vida, jogar a sua capa, fazer como o cego Bartimeu, que deu um salto, jogou tudo que ele tinha, porque ele encontrou o seu bem maior, aquele que podia mudar a sua vida. Bartimeu, ele estava vendo Jesus em carne e osso. Talvez, com certeza você não vai ver Jesus em carne e osso, mas ele está aqui, e ele quer ter um encontro com você. Sabe, quando eu estava preparando essa pregação, e Deus estava falando ao meu coração, eu pensava exatamente sobre uma noite de salvação e de transformação na vida de pessoas. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que essa igreja foi plantada neste lugar, para que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Não é sobre o que nós fazemos aqui em cima, o que nós cantamos, ou sobre essa iluminação, ou sobre se temos os melhores instrumentos, se temos os melhores equipamentos, mas é sobre o encontro que nós temos todas as terças e todos os domingos e todos os sábados aqui neste lugar. Deixe Jesus entrar. Jogue as suas capas e deixe Jesus entrar. Amém? Amém? Você está aqui? Isso aí. Dá um glória a Deus aí, crente. Sempre quis falar isso. Bom, caminhando e nessa ordem cronológica das coisas, Jesus ele entra e aí Jesus ele vai para um segundo ponto que me traz uma liga muito importante e eu fui muito ministrado, eu queria compartilhar isso com vocês. Continuando ainda no mesmo capítulo, aí nos versículos 45 a 48, pulando um pouquinho para frente, fala o seguinte: depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Jesus entra, no livro de Lucas pelo menos, Jesus entra, e próximo compromisso de Jesus na rota é chegar até o templo. O templo era o lugar onde as pessoas, como ele mesmo diz aqui, onde as pessoas iriam orar, iriam aprender, onde tinham os ensinamentos com os estudiosos, com os fariseus, com os escribas. Então era como se fosse talvez,
para que a gente entenda melhor, a igreja. Então existia esse templo e as pessoas elas iam para lá, mas em um determinado momento, aquele lugar começou a perder a sua essência, aquele lugar começou a virar ali um lugar de comércio, um lugar onde as pessoas elas vendiam todo tipo de coisa. E é claro que assim, muitas pessoas elas vinham de outras cidades e elas para oferecer sacrifícios e aqueles vendedores eles pegaram aquela ideia, pegaram aquela necessidade das pessoas e eles começavam a vender as coisas ali. Eles perderam o temor daquele lugar, eles começaram a entender, eles começaram a pensar o seguinte, que ali era apenas um lugar, uma loja, onde eu pudesse vender para ganhar o meu dinheiro, mas na verdade ali era um lugar, a casa de Deus, um lugar santo. É claro que a gente não se apega a prédio, a gente entende que a presença de Deus está aqui neste lugar. Mas a presença de Deus, quem carrega sou eu e você. E ela não está apenas nesse lugar. A pessoa que está assistindo pela internet agora, talvez ela nunca vai pisar numa igreja. Talvez a pessoa que está assistindo pela internet agora, ela está num leito de hospital. Ela precisa vir aqui para ser curada? De forma alguma. Ela pode ser curada agora mesmo onde ela está. Porque a gente não se prende, o Espírito Santo não se prende ao prédio. Mas, quando a gente fala sobre o templo, era um simbolismo importante para os judeus. E Jesus, ele fala sobre isso, que era a casa de oração. Mas o que tem a ver isso, Samuel? O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando Jesus entra em nossas vidas, Ele arruma a casa. Quando Jesus entra na nossa vida, eu vou repetir, Ele arruma a casa. Ele arruma a bagunça, Ele tira aquilo que não presta, Ele começa, eu fico imaginando Jesus ali, Ele começa a chutar tudo, Ele começa, acho que ali Jesus sendo tão manso, né? Eu acho que Ele começa ali, dá uns 5 minutos nele ali, Ele começa a jogar tudo. Eu já vi algumas ilustrações sobre isso, alguns filmes falando sobre isso, falando, Jesus fica muito louco nessa hora, e Ele começa a chacoalhar tudo aquilo ali. Porque ele entendia aquela casa, que aquele templo era a casa de oração. Carregamos tanto entulho na nossa vida. A gente carrega tanta coisa no decorrer dos anos na nossa vida. E eu já falei sobre isso, sobre deixarmos para trás. E a gente começa a ficar tão pesado, que a gente começa a perder até o temor das coisas. Aqueles homens, eles estavam preocupados com o que eles podiam ganhar. Eles já não se importavam o lugar que eles estavam. Quando a gente perde o temor, quando a gente perde, a gente não acha que seguir a Jesus ou ter Jesus na nossa vida perdeu sentido. Quando a gente começa a achar que a gente pode fazer as coisas por conta própria, ou quando a gente acha que Deus ele demora tanto, quando Deus ele demora para responder, ou quando Ele não responde do jeito que a gente quer, a gente começa a perder e a morrer, porque a gente fala, eu vou fazer do meu jeito, porque Deus não pode fazer por mim. Mas o que eu tenho para falar para você nessa noite é que essa noite é uma noite onde Jesus quer arrumar a casa. É onde Jesus ele quer tirar tudo aquilo que tem atrapalhado a tua vida. Porque onde Jesus entra, as coisas mudam. Uma pessoa que está agora com diagnóstico de morte, talvez na casa dela, Jesus pode curá-la. Se você veio nessa noite desenganado por um médico, se você veio nessa noite desesperado, saiba de algo: quando Jesus entra, as coisas mudam. Quando Jesus entra, as coisas mudam. E olha que interessante,
eu lendo, eu falo, Deus é um articulador, realmente, em toda a palavra dele. Mais para frente, no versículo 47, depois que Jesus, ele expulsa aqueles mercadores, versículo 47, capítulo 19 de Lucas, diariamente Jesus ensinava no templo. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Em Mateus 21, 14, fala: cegos e coxos se aproximavam de Jesus no templo e ele os curou. Quando Jesus entra, a cura. E quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida e Ele arrumar a nossa casa, a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, a gente começa a não fazer as coisas que a gente costumava fazer mais. O pastor Guilherme pregou domingo sobre uma renovação da mente. A gente começa a entender que nós somos templo do Espírito Santo, e quando nós somos templo do Espírito Santo e nós deixamos que Jesus habite dentro de nós, a cura ela vem, a cura espiritual, a cura física, ela vem, e a gente começa a ser ensinado como Jesus ensinava naquele templo. Ele expulsou, Ele tirou, Ele limpou para Ele poder ensinar, para Ele poder mostrar, para Ele poder ministrar nas nossas vidas. E aí os cegos e coxos se aproximavam de Jesus, e esses cegos e coxos, eles eram curados, assim como Bartimeu, que largou a sua capa e ele se jogou diante de Jesus, porque ele entendia que Jesus era a salvação. Quando Jesus entra, há a salvação e a cura nas nossas vidas. Não existe a possibilidade disso não acontecer. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus faz novas todas as coisas. Isso não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que fala, em Apocalipse. Quando Ele entra, as coisas mudam. As nossas capas caem. As nossas coroas caem. Existe um texto em Apocalipse. Apocalipse é um livro de revelações, é um livro muito denso, muito complicado às vezes de ler. Mas algo me chama a atenção, que uma das profecias, uma das visões que o escritor tem dado por Deus, visão dada por Deus, ele fala que os anjos ao redor do trono, eles tiravam as suas coroas e eles colocavam aos pés de Deus no trono. Isso é poderoso demais, porque isso nos traz a ideia de que a coroa era algo tão precioso para um rei. A coroa era algo tão precioso, de ouro maciço. Aquilo mostrava que a pessoa ela estava sendo honrada. E quando fala sobre os anjos que colocavam a coroa, eles reconheciam que não existe outro rei na nossa vida que não seja o Rei Jesus, que não seja o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado no seu alto e sublime trono. As nossas capas caem, as nossas coroas, elas caem, são lançadas aos pés. E a partir desse momento começa uma transformação nas nossas vidas. Dois discípulos, duas pessoas, no caminho de Emaús, uma cidade. Jesus havia morrido e ressuscitado, e havia um burburinho muito grande ali. E as pessoas não estavam entendendo muito bem, porque Jesus havia aparecido para algumas pessoas apenas. Esse para mim é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. E num caminho
aquelas duas pessoas, elas começam a falar sobre o que tinha acontecido e de repente um terceiro homem aparece e é Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. E a Bíblia fala que em um determinado momento estava escurecendo. E aquelas duas pessoas, aqueles dois discípulos, eles falam para esse terceiro homem que eles não imaginavam que era Jesus. Vamos entrar na casa, já é noite, entre conosco. Eles convidam Jesus a entrar, e eles ceiam, e ao partir do pão, os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que é Jesus. Jesus desaparece. E um olha para o outro e fala assim: bem que enquanto Jesus falava, esse homem falava durante o caminho, o nosso coração queimava. E aqueles homens, eles voltam correndo de volta para anunciar que eles haviam tido encontro com Jesus. Quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, quando nós temos um encontro com Jesus, existe alegria, existe uma transformação, existe um regozijo grandioso. Quando Jesus entra na nossa vida, quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida. Mas para Jesus entrar, você precisa deixar. Essa mensagem não é só para pessoas que não conhecem esse Jesus. Essa mensagem é para pessoas que estão desacreditadas de Jesus. Para pessoas que estão sem esperança nenhuma mais nesse Jesus. Que um dia até deixaram esse Jesus entrar na vida, mas os problemas, as frustrações da vida e aquilo que você carregou durante anos na tua vida fez com que você não enxergasse mais Deus dentro da tua casa, não enxergasse mais Deus dentro das áreas da tua vida que antes você enxergava. Jesus, Ele quer entrar novamente, Ele quer fazer algo novo e Ele quer transformar, Ele quer arrumar a tua casa, Ele quer trazer transformação. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Quero fazer 2 orações agora para 2 grupos de pessoas. Talvez você recebeu um convite para vir nessa noite, ou você viu na rede social sobre essa igreja, ou você estava passando por aqui, não sei. Como eu disse, Deus é um articulador da história. Deus é tudo que acontece. Deus ele tem um domínio sobre tudo. A Bíblia fala que Ele tem o coração do rei nas mãos. Nada foge do controle de suas mãos. E você entrou neste lugar. E aí você ouve uma palavra uma palavra dessa aqui, e você pensa: cara, não é possível que eu vim para esse lugar. Como que eu vim parar aqui? Eu quero dizer que Jesus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite. E não foi por acaso. E Ele convida, e Ele está à porta, batendo, para que você abra a porta e deixe que Jesus entre na tua casa e arrume a bagunça que deve estar aí dentro. Está bagunçada a tua casa, deixe Jesus entrar. Está bagunçado as áreas da tua vida, o teu casamento está bagunçado, deixe Jesus entrar no teu casamento. Está bagunçado no teu trabalho, a situação está difícil, deixe Jesus entrar também no teu trabalho.
Sabe, tá difícil, tá bagunçado, sei lá, as áreas da tua vida que só você sabe. Deixe Jesus entrar nessa área da tua vida, para que Ele arrume as coisas, para que haja cura, para que haja transformação. Eis que estou à porta e bato. Jesus, Ele quer entrar na tua casa. E Jesus, Ele quer ceiar com você. Jesus, Ele quer ter um relacionamento com você. E outro grupo de pessoas se você está morto espiritualmente, Deus quer trazer a vida novamente. Jesus, Ele quer trazer algo novo sobre você. Eis que faço nova todas as coisas. Deus quer renovar, Deus quer trazer de volta. Deus quer que você volte para os caminhos dEle. Deus quer que você tenha alegria, restauração na tua vida. Deus quer que você tenha o regozijo e a alegria de servir a Ele, de ter Ele como Senhor e Salvador da tua vida, como um rei, não só como um profeta, mas como um rei. É isso que Ele quer fazer na tua vida.